Olá, gente querida, companheiros e companheiras de tão longa jornada de quarentena. Continuamos firmes, alegres, confiantes nas promessas de Deus. E assim seguimos. Hoje eu quero dividir com vocês alguns pensamentos acerca do Salmo 35, um salmo de Davi que também é parte da senha diária para o dia de hoje. O salmo retrata as andanças de Davi enquanto era perseguido pelo rei Saul. Davi reclama muito com Deus. Nesses salmos que nós chamamos de salmos de lamentação. Ele se sente injustiçado. Tinha que fugir e se esconder em buracos e cavernas porque simplesmente o rei queria vê-lo morto. Ainda bem que na época eles não tinham celular, né? Para poder ser rastreado aonde ele estava escondido. Mas imaginem o sentimento de Davi, sozinho, tendo todo o aparato do Estado contra ele. Por isso ele reclama com Deus, por uma razão muito básica. Porque ele crê que Deus é justo. Esta fé, crença na justiça de Deus é basilar para toda a constituição do povo de Deus. Qualquer um que crê em Deus jamais vai duvidar da sua justiça. A justiça é um dos atributos de Deus, assim como é a verdade. São considerados atributos de Deus aquelas coisas que o definem como Deus. Sua onipresença, sua onipotência, onisciência, coisas que definem o seu caráter. Assim como é a verdade, o amor, a sabedoria e a sua natureza eterna e infinita. Ou seja, são estas coisas que definem Deus como Deus. E quem nele crê, o faz baseado nessa sua natureza. Ninguém que crê em Deus duvida do seu amor, constante e leal. Ninguém que crê em Deus duvida que Ele é fiel. Que Ele é este Deus em quem nós podemos confiar sempre. Que Ele cumpre a sua palavra e honra as suas promessas. Sua palavra é eterna, pois ela fala dele, que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso, dá para reclamar com ele, quando a gente não entende o que está acontecendo. Não se trata de duvidar dos seus atributos, mas justamente por crer neles e não entender os fatos, é que a nossa queixa se torna legítima. Na verdade, não é uma questão de ceticismo, porque o ceticismo duvida por duvidar, reclama por reclamar, já como premissa. De antemão não acredita, não quer aceitar, não quer crer. Aqui se trata justamente do contrário. Davi reclama com Deus porque ele crê nele e não duvida da sua justiça. Ele ama Deus profundamente. Ele crê profundamente nele. Por isso, ele se sente livre para reclamar com Deus, porque sabe que ele é justo. E qual é a razão básica da sua queixa? É muito simples. Ele estava muito tranquilo, quieto no seu canto, lá num pasto, num potreiro, nos arredores de Belém, cuidando das ovelhas de sua família, quando de repente aparece o maior dos profetas de Israel, chamado Samuel, que diz ter vindo em nome de Deus para ungí-lo como próximo rei de Israel. Mudou toda a sua vida. Ele não pediu por isso, ele não buscou por isso, ele não se candidatou para isso.
mas Deus o escolheu, o elegeu, o buscou. Deus o quis. E assim ele foi parar no palácio real do rei Saul. E qual foi o seu crime? Estar lá, tocar harpa para o rei em suas crises, desenvolver uma profunda amizade com o seu filho Jonatas, talvez ser uma pessoa carismática e benquista por todo o povo. Qual foi o seu crime? Fato é que, por inveja, o rei passou a persegui-lo, a não gostar dele, e o jurou de morte. O perseguiu injustamente. E aí? A quem ele poderia se queixar? Pois o rei representava Deus diante do povo. E se o rei põe toda a força do reino contra ele, o que lhe resta? O que ele poderia buscar? E onde buscar justiça? Não havia instância superior no reinado, senão o próprio Deus. Por isso, seu lamento diante do Senhor. Dizer em verso 1, Senhor, defende-me dos que me acusam. Questionam-me sobre coisas de que eu nada sei. Me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Quando eles estavam doentes, orei por eles, jejuei por eles, saí por aí pranteando e lamentando como amigos e irmãos. Mas eles se reúnem contra mim, atacam-me, agridem-me sem cessar. Senhor, até quando vais ficar olhando? Acorda, desperta, faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Senhor e meu Deus, porque tu és justo. Meus amados irmãos e irmãs, este é o endereço certo para as nossas queixas e reclamações. Coloque-a sempre diante daquele que é o único, total e absolutamente justo. Jamais caia na tentação de fazer justiça pelas próprias mãos, por maior que seja a tentação de fazê-lo. Confie, Deus é fiel e fará a sua justiça prevalecer. Ele fará nascer o sol da justiça sobre nós, pois é assim o seu reino, como Paulo escreve aos Romanos, um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que o justo Deus olhe para nós com compaixão e misericórdia. Um grande abraço a todos.